56.543,29 centavos. Foi exatamente o que eu ganhei no mês passado trabalhando com o YouTube. E aí você deve ter lido o título e deve estar se perguntando aí, como assim cuidar dos canais? Cuidar de canais? O que é isso? O que você faz, cara? Então relaxa aí que nesse vídeo eu vou mandar a real para você. Vou explicar para você o que é na prática trabalhar cuidando de canais, como ganhar em dólar e o mais importante, como que um brasileiro entra nesse mercado. Eu trabalho com o YouTube já fazem 6 anos, eu já tive canais dark, alguns canais dark aí no YouTube, um dos maiores foi um de 140 mil inscritos, que eu tenho até a plaquinha dele até hoje ali. E então, eu estou 6 anos no mercado e hoje em dia, pelo menos nos últimos anos, eu comecei a trabalhar para gringos, cuidando do canal deles. E o que significa cuidar do canal deles? Então, rapaziada, é o seguinte, eu sou um estrategista de YouTube, certo? YouTube Strategist. E o que é isso? O que um YouTube Strategist faz? Eu tenho conhecimento no YouTube, eu já gerei resultado, e aí eu pego esse meu conhecimento e aplico para outros canais, como uma prestação de serviço. Eu trabalho para outros canais gringos, eles me pagam um valor por mês, e com a minha carteira de clientes, com tudo isso, me gera 56.500 reais em média ali. Pelo menos foi isso que eu recebi no último mês. Então, o YouTube Strategist, o estrategista de YouTube, ele é uma das funções mais importantes que tem em um canal do YouTube, tá? A gente tem editores, a gente tem roteiristas, designers, thumbnail, a gente tem o criador, certo? Então, temos várias coisas em um canal do YouTube que dá para se trabalhar com. Um dos mais famosos é o editor, né? Não sei se vocês já viram aí no YouTube, pelo menos no YouTube BR, tá cheio de editores que estão hoje em dia exportando serviços para gringos e tal. É uma coisa bem famosa, mas as coisas que eu vejo aqui no YouTube é que pouco se fala do estrategista. Existe esse mercado e ele é muito pouco explorado. Só que tem uma alta demanda, tem muita gente lá fora procurando estrategistas. E o que exatamente o estrategista do YouTube faz? Basicamente, ele vai cuidar do canal, ele vai cuidar da marca pessoal, tá? De quem quer que seja do cliente, ele vai cuidar do personal brand, ele vai desenvolver esse branding do cliente, ele vai fazer as ideias dos vídeos, certo? Aí ele vai fazer desde a criação da ideia até o desenvolvimento do roteiro, até o packaging, que é o título e a thumbnail. Resumindo, literalmente vai ser ele que vai mover ali a engrenagem para sair de uma simples ideia, tá? Uma simples pesquisa, para uma ideia e depois para o vídeo final. Esse é o YouTube Strategist. Ele meio que é o diretor criativo ali, ele coordena todas as etapas da produção do vídeo ali, do começo até o final. Então, eu simplesmente tenho esses clientes que eu trabalho para o YouTube deles, eu performo bastante no YouTube deles, e por isso eles me pagam bem, né, cara? Porque eu estou há muito tempo no mercado, já gerei resultado e eu continuo gerando resultado para eles. É um trabalho que é a base de performance, mas assim, você não precisa ser um gênio para começar pelo menos para aprender sobre YouTube, para aprender sobre como criar uma marca pessoal. Você não precisa ser um gênio para isso, cara. Eu não sou nenhum gênio, eu não tinha um inglês bom, tá? Até hoje meu inglês não é perfeito, tá? Só deixando claro para vocês, eu não tenho um inglês 100% perfeito, com sotaque de americano e tal. Não, meu inglês não é perfeito, cara. Meu inglês é bom, mas ele não é no nível nativo, vamos dizer assim. Claro, eu sou fluente, mas não no nível que seja como um americano, tá? Vamos deixar aqui claro. E eu não comecei assim, tá ligado? Meu inglês não era 100% quando eu comecei, alguns anos atrás. Não era, cara. Eu tinha muito conhecimento de entender as coisas, mas para falar eu era muito, mas muito lento. E aí eu simplesmente virei a chave, pensei, pô, eu preciso ganhar em dólar. Se eu ganhar em dólar, eu vou ganhar 5 vezes mais do que se eu estivesse ganhando em real aqui trabalhando para brasileiro. Vou começar a ganhar em dólar.
eu preciso aprender a falar inglês o mais rápido possível. E aí eu simplesmente comecei a aprender inglês igual um idiota, cara. Eu passava o dia falando com pessoas em servidores do Discord, entrava em jogo na Steam e começava a falar com as pessoas lá, só para aprender a falar inglês. Era esse o meu foco. E aí, quando eu comecei a ter um inglês um pouco melhor, eu comecei a fazer meio que um outreach, ir atrás de clientes para tentar pegar o meu primeiro serviço. E aí eu arranjei um serviço e o meu primeiro serviço ele era para fazer packaging para um canal muito grande. Meu primeiro serviço foi para um canal muito grande, só que era uma função, eu era uma partezinha da engrenagem ali. Eu só fazia pegar o vídeo final e criar ideias de empacotamento do vídeo. Eu criava conceitos de thumbnail, eu criava alguns títulos totalmente fora da caixa e aí mandava para os designers faziam. Era um canal muito grande lá fora de animação e tal. E esse foi o meu primeiro, tá? Depois desse aí eu comecei a galgar para outros. Aí eu já subi para um que era diretor criativo, que já me pagava um pouco mais. Eram canais dark na época, eram canais faceless. E depois disso, eu comecei a entrar no mundo do personal branding, que é as marcas pessoais, né? As pessoas que botam a cara mesmo. E aí eu fui mais para esse lado de desenvolver marcas pessoais e mudou tudo depois disso, porque querendo ou não, você está num canal sem rosto, assim, é uma coisa mais incerta, vamos dizer assim. Pelo menos foi a minha experiência, tá? Então, quando eu fui dessa coisa incerta para começar com marcas pessoais, com realmente pessoas trabalhando ali, tudo mudou para mim. Então, eu comecei com um cliente pequeno, depois eu fui para outro, depois para outro. Hoje em dia eu trabalho com empresários que fazem 7, 8, até 9 dígitos em dólar por ano. E tem alguns que são pequenos no YouTube, que a gente ainda está crescendo a marca deles, mas tem alguns que são grandes, tipo 100 mil inscritos, 150 mil inscritos, 500 mil inscritos, 800 mil inscritos até. E tudo no nicho, assim, nichos que rolam muito dinheiro, cara. Design de interiores, finanças, ahn, nicho imobiliário lá, real estate, né? Que o pessoal fala lá fora. E business, no geral, assim, empreendedorismo. Então, são coisas. Então, bota na sua cabeça que esse é um mercado que está crescendo absurdamente e só tende a melhorar daqui para frente. E como que isso me paga 56 mil reais por mês? Se você parar para pensar, é muita grana, tá ligado? Eu sei que é bastante dinheiro para a realidade brasileira, 56 mil reais. Mas se você botar na realidade em dólar, vai dar 10, 11 mil, 12 mil dólares por mês. O que é bastante, tá ligado? São mais de 6 dígitos por ano. Então, querendo ou não, eu sei que é bastante coisa. Porém, eu não comecei agora, né? Esse aqui é um salário que eu já estou há 6 anos no YouTube e agora que eu estou desse jeito. Mas antes não era assim. Mas como é que eu consegui chegar nesse salário? Então, basicamente, como eu falei para vocês aí, eu fui galgando devagarinho e tudo depende do quanto você sabe e do quanto de resultado que você gera para clientes, tá ligado? Porque se você gera muito resultado, tipo, se você gera muitas views, muitos inscritos, você tem muitas ideias de vídeos boas que vão gerar mais clientes para o seu cliente e vai fazer mais dinheiro para o business dele, mais valioso você é e mais eles vão te pagar. E quanto mais eles te pagarem, mais você vai poder colocar no seu portfólio e aí mais clientes vão ver que você tem clientes high level e você vai conseguir mais dinheiro. Resumindo, é isso. É uma questão de reputação, é um game de reputação, um game de performance, mas que qualquer um pode conseguir. É só você ir atrás, aprender sobre YouTube, buscar aprender sobre YouTube, aprender sobre psicologia humana, aprender sobre o algoritmo do YouTube, como você faz para gerar um clique, o que você precisa fazer no thumbnail, quais são os jeitos certos de fazer uma thumbnail, qual é o jeito certo de fazer a introdução do vídeo ali, o hook, né, que é os primeiros 15, 30, 45 segundos. Tem muitas variáveis, mas você consegue aprender tudo se você tiver vontade suficiente, cara, porque eu era um completo idiota e eu consegui, tá ligado? Eu consegui, eu só fui atrás, eu comecei a fazer, né? Primeiro eu botei a mão na massa e aí eu fui aprendendo, botando a mão na massa.
vídeo após vídeo. Esse canal aqui, não foi, não, mano, não foi o primeiro canal que eu fiz, tá ligado? Eu falei uns 8 canais antes desse aqui dar certo. Então, tipo, tem no YouTube aí, tem vários canais meus aí de 10 inscritos, 5 inscritos, 30 inscritos, que seja, que estão lá, cara. E são todos falhas, mas aquilo ali me deu o conhecimento do que não fazer, né? Então, foi uma coisa muito importante. Por isso que eu digo, começa e faz, tá ligado? E como é que eu começaria hoje em dia no YouTube? Então, se eu estivesse começando do zero, primeiro eu primeiro criaria um canal de qualquer coisa que seja, só para aprender o game, tá ligado? Eu buscaria conhecimento sobre o YouTube, conhecimento sobre o algoritmo, tentar aprender. Nesse canal aqui, eu vou estar fazendo vídeo sobre o algoritmo também, tá? Tudo sobre o algoritmo eu vou estar passando aqui, tudo que eu aprendi com centenas de milhões de views que eu já fiz ao longo da minha carreira, eu vou estar passando todo esse conhecimento aqui no YouTube sobre como funciona o algoritmo do YouTube, como funciona o algoritmo dos shorts do YouTube. Tudo isso que eu falei hoje, eu vou estar passando aqui nesse canal. Então, se você achou interessante e quer tentar seguir uma carreira cuidando de canais dos outros ou até fazendo o seu próprio canal, se inscreve aqui, tá? Deixa um like nesse vídeo que o YouTube vai te recomendar novos vídeos. Mas estuda isso, tenta pegar, e aí depois você tenta pegar algum canal para você trabalhar nele. Qualquer que seja, mano, seja pequeno, seja médio, seja grande, você precisa começar, cara. Você só precisa começar a trabalhar. E aí você vai pegando experiências. Não importa, cara, no começo, nem que seja de graça, só para trabalhar, para ter alguma experiência para você botar no seu portfólio, já vale super a pena. Então, começa em qualquer canal que tenha, que seja o seu, que seja o de alguém, do seu amigo, que seja o de algum gringo que você achou aí, mas vai atrás, consiga a experiência para colocar no seu portfólio e do seu portfólio você vai crescendo, tá ligado? Então, se você for começar agora e você tiver uma coisa para aprender, eu vou te recomendar aprender Video Packaging, que é o título e a thumbnail, tá? Você tem que aprender esses dois. O que faz uma pessoa clicar em um vídeo no YouTube? Qual é a psicologia por trás de uma thumbnail? Qual é a psicologia por trás de um título? Tá? O que faz levar ao clique? O que é uma ideia de vídeo interessante? O que é um tópico interessante? Começa a estudar isso. Dessa sua habilidade, essa é a habilidade mais importante do YouTube, tá? Dessa habilidade você vai conseguir abrir seus horizontes e criando novas skills. Mas essa é uma das habilidades mais importantes, tá? E para conseguir clientes, você tem alguns websites, você tem uns sites, você tem servidores no Discord, você tem algumas maneiras de conseguir clientes. Você pode chegar e mandar um e-mail direto para esses canais. Você tem esses sites que você cria sua conta lá e você vê os job posts, tá? Onde as pessoas postam os trabalhos lá. Tem servidores no Discord que fazem isso também. Então, tem diversas formas de você contatar clientes. Tá? Mas você tem que ter skill, cara. Você tem que ter skill e você tem que aprender pelo menos o básico do inglês ali, tá? Dependendo dessa função. Por exemplo, a minha função, eu sou diretor criativo e YouTube Strategist. Eu preciso de um inglês bom, porque eu lido com clientes toda semana. Eu tenho calls com clientes, eu tenho reuniões com o pessoal da equipe. Então, eu preciso ter um inglês bom. Mas, dependendo da sua função, você não precisa, tá ligado? Meu primeiro trabalho, que eu fazia títulos e thumbnails para um canal super grande, eu nunca nem cheguei a ter uma call. Então, eu só me comunicava pelo Slack ali com as pessoas da empresa, fazia meu trabalho lá e mandava. Não precisava ficar falando em call, em nada, tá ligado? E foi um trabalho que me abriu muitas portas, né? Então pronto, cara, você não precisa de inglês perfeito, de networking, de fama, nada dessas coisas. Você precisa de uma skill que o gringo vai achar interessante e vai querer te pagar. Você precisa saber resolver o problema dele e você precisa ir atrás. Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham achado interessante. Se vocês gostaram e querem mais conteúdo de algoritmo, querem mais conteúdo de aprender roteiro, de thumbnail, deixa aqui nos comentários o que vocês querem aqui no canal, tá? Para eu entender o que vocês querem.
Se vocês querem saber mais sobre o lifestyle de um diretor criativo, como é ganhar 50 mil por mês, como é ganhar 60 mil por mês, deixa aqui nos comentários. Qualquer coisa que vocês querem que eu compartilhe, é só deixar aí. Então, falou, tamo junto e é só o começo.